Você já se perguntou por que algumas histórias nos tocam de maneira tão profunda? Por que certos personagens, enredos e símbolos nos fascinam, nos inspiram ou até nos emocionam às lágrimas? Por que seguimos acompanhando heróis em aventuras épicas, enfrentando vilões, atravessando mundos desconhecidos e voltando transformados? A resposta para tudo isso pode estar na interseção entre a psicologia de Carl Gustav Jung e a narrativa mítica estudada por Joseph Campbell. O tema deste vídeo é justamente essa conexão poderosa entre a jornada do herói e os arquétipos junguianos que ajudam a explicar não apenas o sucesso de tantos filmes e livros, mas também as jornadas internas que cada um de nós vive ao longo da vida. A jornada do herói. Muito além da fantasia, a jornada do herói, também conhecida como monomito, é um conceito desenvolvido pelo mitólogo Joseph Campbell em sua obra clássica O Herói de Mil Faces. Depois de estudar mitos e histórias de diversas culturas, Campbell percebeu que, apesar das diferenças geográficas e culturais, havia uma estrutura comum que se repetia. Um indivíduo é chamado a uma aventura, enfrenta desafios, encontra aliados e inimigos, sofre transformações e retorna para compartilhar sua sabedoria. Essa estrutura pode ser dividida em diversas etapas, como o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do limiar, as provações, aliados e inimigos, a caverna oculta, o momento de crise, a provação suprema, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição, o retorno com o elixir. Talvez você reconheça essa jornada em histórias como O Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, Matrix, Moana e muitas outras. Mas o mais interessante é perceber que essa estrutura também está dentro de nós. E é aqui que entra Carl Jung. Carl Jung e os arquétipos do inconsciente coletivo Jung foi um dos principais nomes da psicologia do século XX e talvez o mais interessado em unir psicologia, mitologia, religião e simbolismo. Uma de suas maiores contribuições foi o conceito de inconsciente coletivo, uma camada da mente humana que vai além do pessoal e que armazena imagens e padrões universais. Esses padrões são os arquétipos. Arquétipos são formas simbólicas primordiais que habitam o inconsciente coletivo. Eles não são imagens específicas, mas moldes ou estruturas que se manifestam através de símbolos, mitos, personagens e comportamentos. Eles aparecem nos sonhos, nas obras de arte, nas religiões e, claro, nas histórias que contamos. Entre os principais arquétipos junguianos, temos o herói, símbolo da coragem e do enfrentamento do desconhecido. O sábio, figura de orientação e sabedoria. A sombra, nosso lado reprimido, aquilo que não aceitamos em nós mesmos. A ânima e o ânimos, os aspectos feminino e masculino inconscientes dentro de cada pessoa. O puera eternus, o jovem eterno, a grande mãe, o velho sábio, o trickster, entre outros. Agora, o que acontece quando cruzamos a jornada do herói com os arquétipos de Jung? A mágica. Os arquétipos na jornada do herói. Cada etapa da jornada do herói pode ser entendida como uma representação simbólica de uma transformação psíquica. Vamos ver alguns exemplos dessa correspondência. O chamado à aventura é o momento em que o arquétipo do herói é ativado. O personagem sente que há algo mais no mundo, um impulso interior o leva a sair do conhecido. Essa é a metáfora do início do processo de individuação, o movimento em direção ao autoconhecimento. O encontro com o mentor é a manifestação do arquétipo do sábio, aquele que oferece ferramentas, conselhos ou proteção. Pode ser Gandalf, Dumbledore, Morfeu ou um mestre espiritual na vida real. A travessia do limiar representa a entrada no mundo do inconsciente.
É o momento em que o herói começa a enfrentar sua sombra, os aspectos internos negados, projetados ou esquecidos. Esse confronto é sempre doloroso, mas essencial. A provação suprema, o momento de maior tensão, é uma espécie de morte simbólica. O ego é desafiado, destruído ou diluído, abrindo caminho para o renascimento psicológico. A recompensa e o retorno com o elixir simbolizam a integração dos aspectos inconscientes. O herói volta transformado e agora pode contribuir com o mundo como um ser mais pleno. Essa estrutura não é apenas uma forma de escrever boas histórias. Ela é um reflexo da psique humana. Cada um de nós é, em algum nível, um herói, atravessando desafios internos e buscando um sentido mais profundo para a vida. Por que essas histórias funcionam tão bem? O que torna a jornada do herói tão poderosa é que ela fala diretamente com o inconsciente coletivo. Não importa se estamos assistindo a um filme de ficção científica ou lendo uma lenda antiga. O que realmente nos toca são os símbolos universais por trás da narrativa. Quando vemos um personagem enfrentando seus medos, suas dúvidas e superando obstáculos, nós nos identificamos. Porque isso reflete nossos próprios processos internos. Ver o herói cair, falhar, se reerguer e vencer, nos dá a esperança de que nós também podemos atravessar nossas crises e sair transformados. Jung acreditava que o processo mais importante da vida era o da individuação, tornar-se quem você realmente é, integrando luz e sombra, razão e emoção, consciente e inconsciente. A jornada do herói é, simbolicamente, o roteiro da individuação. Um exemplo prático: Star Wars. Vamos pegar um exemplo conhecido para ilustrar tudo isso: Star Wars. Luke Skywalker começa como um jovem comum, preso em sua rotina no deserto. Isso é o mundo comum. Ele recebe o chamado à aventura quando conhece a mensagem de Leia e é impulsionado a sair de sua terra natal. No início, ele até recusa o chamado, como é comum. Depois encontra Obi-Wan Kenobi, o mentor que lhe oferece conselhos, armas simbólicas, como o sabre de luz, e sabedoria. A travessia do limiar acontece quando Luke deixa Tatooine, enfrentando um novo mundo cheio de perigos. E então ele começa a enfrentar seus inimigos internos e externos, e especialmente sua sombra, representada por Darth Vader, que mais tarde ele descobre ser seu próprio pai, um espelho sombrio de si mesmo. Ao longo da saga, Luke amadurece, enfrenta grandes perdas, confronta o lado escuro dentro de si e, por fim, retorna como um herói transformado. Não apenas mais forte, mas mais sábio, mais consciente de quem é. Esse é o mito moderno e funciona porque é arquetípico. E na vida real, pode parecer que tudo isso é só coisa de filme, mas a verdade é que cada pessoa vive sua própria jornada do herói. Pode ser ao mudar de carreira, iniciar um processo de terapia, lidar com uma doença, perder alguém querido, mudar de país ou simplesmente decidir mudar sua vida. O chamado pode vir como uma inquietação, uma crise, uma sensação de vazio. A sombra pode aparecer nos nossos relacionamentos difíceis, nos erros que repetimos, nos traumas que evitamos. O mentor pode ser um terapeuta, um livro, uma amizade profunda. E o elixir pode ser um novo sentido de si mesmo, mais alinhado com quem se é de verdade. Reconhecer essas etapas na vida não só ajuda a compreender o que está acontecendo internamente, como também traz esperança e direção. Conclusão: o herói está em você. Então, da próxima vez que assistir a um filme ou ler uma história que te emociona, tente olhar além da superfície. Veja os arquétipos em ação.
Observe como a narrativa externa reflete processos internos. E mais importante, perceba que você também é o herói da sua própria jornada. Você pode estar vivendo agora mesmo o chamado à aventura. Pode estar enfrentando suas sombras ou procurando o mentor certo. Pode estar em um momento de crise que parece um fim, mas talvez seja o início da sua transformação. Carl Jung disse que aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. A jornada do herói é sobre aceitar o chamado e atravessar o desconhecido com coragem. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar sua vida com novos olhos, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha nos comentários. Qual etapa da jornada você sente que está vivendo agora? Ou ainda, qual arquétipo mais fala com você nesse momento da sua vida? E se quiser, posso fazer um vídeo explicando cada uma das 12 etapas da jornada em detalhes, com exemplos de filmes, mitologia e psicologia. Lembre-se, o herói está em você e a sua jornada está só começando.